Fala pessoal, Dante aqui, e hoje eu tô aqui com um vídeo que é o que eu tava mais ansioso pra fazer desde que eu peguei o Z Fold 3, que é um comparativo de câmeras dele com o S21 Ultra. E pode parecer que esse comparativo não seja tão interessante, porque só pelas especificações a gente imagina que o S21 Ultra seja superior do que o Z Fold 3, né? Esse é um dos pontos que a Samsung não colocou o melhor possível no Z Fold 3. Mas a minha intenção aqui é justamente desmistificar isso. Eu queria ver se realmente, será que só o hardware do Z Fold 3 por ser inferior já vai ser o suficiente para realmente não ter resultados no nível do S21 Ultra? Você já deve ter visto aí com certeza outros comparativos entre os dois por aí, só que eu acho que o pessoal mostra, sei lá, 3, 4 fotos, um vídeo e já conclui ali, baseado nas especificações, que o S21 Ultra realmente é o topo de linha em questão de câmeras e que o Z Fold 3 é como se fosse um defeito dele não ter uma câmera no nível do S21 Ultra. Realmente as câmeras em termos de hardware do S21 Ultra são as mais versáteis, as mais sofisticadas, a gente pode dizer assim, da linha da Samsung atual. Mas eu não sei se é exatamente assim, porque a gente sabe que hoje o software, né, a fotografia computacional é grande parte do resultado aí das câmeras de smartphones. E o Z Fold 3 acabou de ser lançado, então ele é mais recente, né, nessa implementação do software da Samsung. Então eu acho que ele talvez tenha uma chance, eu acho que vale a gente comparar lado a lado e entender quais são as diferenças reais. Então eu fui lá e realmente tirei fotos, vídeos em vários cenários diferentes, separei ali os que eu achei mais interessante de mostrar para vocês e fiz aqui uma análise detalhada. Vocês vão ver aí as fotos, os vídeos. Modo noturno, enfim, a intenção desse teste é ser modo automático, tá? Eu já falei, meus comparativos de câmera é isso, é modo automático do jeito que vem na caixa. Se o otimizador de cena vem ligado, que é o caso, eu deixo ligado, sempre limpando as lentes, para evitar aí qualquer comentário, qualquer desentendimento. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Então, a intenção desse comparativo é para o usuário comum, o usuário que vai simplesmente sacar o celular dele, vai tirar uma foto, tá numa viagem, tá com a família, enfim, e ele quer um resultado legal. Então é isso que a gente vai analisar aqui. Mas me digam, vocês querem algo um pouco mais especializado em fotografia RAW ou alguma coisa do tipo, que eu posso pensar em fazer um comparativo desse estilo também, que é algo que eu me interesso e acho que seria legal. Então vamos falar um pouquinho aqui do hardware, começando pelo S21 Ultra. A gente tem, claro, a câmera principal de 108 megapixels, vocês já ouviram falar aí diversas vezes. E aí a gente tem o grande diferencial, na minha opinião, que são as duas lentes de zoom, uma de 3 vezes e outra de 10 vezes. Essa aqui maior zona de 10 vezes. Eu acho super prático. Vocês já viram aí outros comparativos meus com o S21. Esse zoom é fenomenal. E aí a gente tem uma ultra-wide que ainda possibilita uma fotografia macro, né? Então é muito versátil esse sistema de câmeras. Eu acho que se ele hoje não é o melhor, talvez, no mercado, porque é discutível, né? Tem vários outros, tem Pixel, tem iPhone, tem as marcas chinesas que estão super fortes. Se ele talvez não seja o melhor no geral, eu acho que ele é o mais versátil, porque é impressionante mesmo o que dá para fazer com as câmeras do S21 Ultra. Então a gente tem 108 megapixels, uma abertura de f1.8, que inclusive é a mesma da câmera principal que do Z Fold 3. E aí as de zoom tem 10 megapixels, a de 3 e a de 10, e a ultra-wide tem 12 megapixels. Já a frontal aqui do S21 Ultra tem 40 megapixels, faz fotos de 10 megapixels, então é uma frontal bem poderosa aqui que a gente vai falar mais pra frente. E aqui falando do Z Fold 3 é mais simples ainda, são 3 câmeras, as 3 com 12 megapixels, uma ultra-wide, uma principal e uma de 2 vezes de zoom ótico, podia ser um pouquinho mais, mas pelo menos temos zoom ótico. É importante falar também que essa ultra-wide do Z Fold 3 não possibilita fotos em macro, ela não tem autofoco, então esse é um ponto importante, mas ela tem um ângulo de visão um pouquinho maior do que do S21 Ultra, que vocês vão notar aí no comparativo. E aí, continuando aqui no Z Fold, a gente tem a câmera frontal aqui da tela externa, que é uma ótima câmera de selfie, nada especial, ela não é tão interessante quanto a do S21 Ultra, mas tem especificações ótimas, dá para fazer tudo que você precisa. Uma câmera selfie tradicional aqui fora. Porque aqui dentro a gente tem a tal da câmera embaixo da tela aqui, então que fica escondido, eu já mostrei para vocês aí. Vou colocar aqui uma imagem para vocês verem. Olha aqui, então, eu tô com uma película fosca, vocês já devem ter visto, depois a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos. Não resisti, coloquei aqui porque eu adoro película fosca. Mas, como vocês podem ver, ela disfarça, né? Olha só como ela replica as cores aqui. Então ela está embaixo da tela. Isso significa que ela tem uma qualidade um pouco ali comprometida quando a gente vai usar ela. Mas ela está aí, eu acho, basicamente para
fazer chamadas de vídeo e coisas desse tipo, reconhecimento facial, nada de tirar foto ou vídeo em 4K, não é para isso, até porque ela tem 4 megapixels, né? Então, como vocês puderam ver, estão aí as especificações. É claro que a gente sabe que o S21 Ultra tem realmente números mais interessantes, mas eu não sei se é tão simples assim essa resposta de qual leva a melhor. Vocês viram no comparativo com o S21 que tiveram vários cenários que o S21 surpreendeu em relação ao S21 Ultra. E aqui eu não duvido, até porque o que eu acho que leva vantagem aqui no Z Fold 3, ele tá com o software mais recente, então tudo que a Samsung pensou em termos de câmera, de otimização do software, tá aqui e deve chegar em breve para cá de forma completa, mas eu acho que a última versão tá aqui. E outra, essa câmera aqui foi uma coisa que eles falaram na apresentação, não sei se é uma diferença que faz diferença na vida real, mas é importante falar, eles disseram que eles têm um tratamento nessas lentes do Z Fold 3 que permite fotos mais claras, mais límpidas. Então é isso, pessoal, sem enrolar mais, vamos direto para as imagens e aí a gente comenta aí tintim por tintim e vocês tiram suas conclusões, assim como eu tirei as minhas aí. E aí a gente conversa mais um pouco. Mas por favor, comentem o que vocês acharam das imagens, o que vocês acharam, se vocês surpreenderam, se estava dentro do esperado. Eu confesso que eu me surpreendi um pouco em algumas coisas e outras estavam realmente dentro do esperado, como vocês vão ver aí. Então tá, vamos lá. Bom, começando com um cenário relativamente simples e também só lembrando que essas fotos são no modo totalmente automático, do jeito que vem de fábrica, inclusive com o otimizador de cena ligado. Então aqui o que a gente nota principalmente, o S21 Ultra está na esquerda, o Z Fold 3 na direita, é a diferença de temperatura, né? A foto do S21 Ultra está mais quente e a do Z Fold 3 está mais fria. Nesse caso eu acho que o S21 Ultra acertou, porque já era um horário ali de pôr do sol, então tava esse mais dourado, essa iluminação mais quente, né? O Z Fold 3 já não ficou tão correta assim, olhando lado a lado. Agora uma coisa que eu quero fazer é dar um zoom aqui nos objetos. Você percebe que, principalmente aqui, ó, o Z Fold 3 aplicou um pouco mais de nitidez nas imagens, né? Então forçou um pouco mais os detalhes. Não ficou ruim, mas ao mesmo tempo eu não acho que tenha toda essa necessidade nessa imagem. Eu acho que é até mais legal, às vezes, você ter uma imagem um pouco mais soft nesse sentido, como o S21 Ultra fez. Então ele acertou mais ali na cor, na temperatura da imagem, no balanço de branco, e não carregou tanto na nitidez quando não houve necessidade. Então eu acho que o Z Fold 3 tentou compensar com o pós-processamento. Não ficou ruim, mas ao mesmo tempo eu acho que eu prefiro o resultado do S21 Ultra nessa imagem. Agora nessa imagem aconteceu o oposto, né? O Z Fold 3 que foi para um lado ali mais saturado, um pouco mais quente, com mais contraste também, enquanto o S21 Ultra fez uma imagem ali um pouco mais natural, não necessariamente ruim, mas claro que o Z Fold 3 chama um pouco mais de atenção para os nossos olhos. Agora se a gente olhar aqui nas sombras, olha só como o Z Fold 3 clareou um pouco mais as sombras da imagem, então deixou um visual ali um pouco diferente. Mas uma coisa que eu queria notar com vocês, ó, o S21 Ultra tá com bastante detalhe aqui, olha só, no piso, com a grama, é uma diferença bem grande. Se a gente olhar essa folha aqui embaixo, ó, olha só que diferença. Então, realmente, assim, eu acho que à primeira vista, o Z Fold 3 fez uma imagem mais interessante. Mas se a gente começar a olhar nos detalhes e perceber, o S21 Ultra traz um resultado ali que é mais legal, eu acho que no geral, como imagem. Você pode fazer uma edição e deixar mais próximo ao visual do Z Fold 3, e aí você vai ter uma imagem melhor ainda. E aqui está a primeira imagem com a Ultra Wide, lembrando que a do Z Fold 3 é um pouco mais wide, né? 0.5 vezes contra 0.6 do S21 Ultra. E aqui, a primeira coisa que eu quero notar são as sombras aqui nessa árvore, por exemplo. No Z Fold 3 eu achei que ele fez um trabalho melhor, a gente consegue ver ali alguns galhos dentro da árvore que estão apagados aqui no S21 Ultra. E no geral eu prefiro um pouco mais as cores que o Z Fold 3 optou aqui. Mas são duas imagens muito boas, semelhantes, com algumas diferenças aí no processamento. O mesmo cenário, só que agora com as câmeras principais. A boa notícia é que elas se mantiveram aí bem fiéis à Ultra Wide, então, né, tanto o Z Fold 3 quanto o S21 Ultra mantiveram um processamento similar nas duas câmeras, isso é bom. E aí, até por isso, eu continuo preferindo um pouco mais a interpretação do Z Fold 3 aqui. Eu acho que ficou uma cor mais bonita, mais condizente ali com esse momento de pôr do sol. Em questão de detalhes, ó, se a gente olhar aqui, as plantas, eu acho que o S21 Ultra tá um pouco melhor, mas ali a parte do muro não tem muita diferença, então acho que foi mais uma questão de processamento mesmo dos dois. E eu continuo aqui com o Z Fold 3 nesse caso.
Agora que a coisa começa a ficar mais apertada para o Z Fold, porque a gente está em 3 vezes de zoom no S21 Ultra, zoom ótico, contra 2 vezes de zoom ótico, que é o máximo para o Z Fold. Aqui a gente ainda não vê tanta diferença, vai aproximando. Claro que a foto no geral já está mais próxima no S21, mas não é tanta diferença assim. Aqui ainda dá para encarar. Eu acho que o Z Fold fez um bom trabalho no geral, mas você já percebe que tem um pouco mais de detalhe, mais informação no S21 Ultra. Aí, claro que chegando em 10 vezes não tem nem como, porque aí o S21 Ultra vai ativar a segunda câmera telefoto e o Z Fold vai só no zoom digital. E aí é muito evidente, não tem nem como comparar. Essa câmera do S21 Ultra eu acho muito versátil, eu acho fantástico. Não acho que seja uma função só de enfeite, eu acho que tem muita utilidade. E aí não tem nem o que dizer, né? Essa foto eu separei só para mostrar para vocês o quanto eles podem ser parecidos de vez em quando, né? Então, apesar de terem conjuntos de câmera diferentes e decisões de processamento um pouco diferentes, essa imagem é muito similar. Olha só, em questão de detalhes, mesmo assim, mesmo com essa diferença, né, de hardware, a gente tem ali uma coisa muito similar. A parte das sombras, tem um pouco de diferença no tom do verde das plantas, mas nada demais. Então, realmente, são câmeras que podem chegar em resultados muito parecidos. Esse aqui já é um cenário um pouco mais desafiador, então apontando as câmeras direto para o sol. Eu acho que os dois, dentro do possível, fizeram um bom trabalho, mantendo ali as sombras e tentando expor o sol de uma maneira razoável, mas o S21 Ultra fez um trabalho melhor ali com o sol. Eu acho que a imagem está um pouco mais natural no geral, sem aquele visual tão HDR, sabe? Mas o Z Fold 3 fica como crédito que fez um bom trabalho nas sombras ali, manteve mais detalhe, mas a preço de deixar o sol um pouco mais estourado. Já essa é uma imagem interessante, porque é um modo retrato nos dois. Eu mantive as configurações, os dois estão inclusive com o mesmo nível de desfoque, eu conferi isso. E assim, eu achei legal ver que os dois fizeram coisas bem diferentes, né? Tudo bem que é um objeto, é uma bola, mas olha só como no Z Fold 3 me parece um pouco mais gradual o desfoque ali atrás da bola, enquanto no S21 Ultra parece que ele aplicou o mesmo nível de desfoque no fundo. Então eu acho que o Z Fold 3 nesse caso ficou um pouco mais natural, apesar das cores ali no S21 Ultra estarem bem interessantes. Se a gente olhar aqui nos detalhes da bola, eu acho que inclusive o Z Fold 3 parece ter um pouco mais de informação ali nos brancos, mas nenhuma diferença gritante. Agora guardem essa imagem porque eu vou mostrar ela no modo retrato noturno, e aí é que as coisas mudam um pouco. Vamos para mais uma sequência de zoom aqui então com as câmeras principais, não vamos usar ultra-wide nesse cenário. Aqui eu prefiro um pouco mais o Z Fold 3, eu acho que o contraste da imagem, as cores estão mais interessantes, o céu está muito bonito, mas o S21 Ultra faz um bom trabalho. Eu não achei o verde dele agradável nesse caso, eu acho que no Z Fold está mais acertado, mas os dois fizeram boas imagens. Só que aí a gente vai para 3 vezes de zoom, nesse caso eu coloquei 3 vezes de zoom no Z Fold 3 também para eles ficarem parecidos, mas aí vale lembrar que a gente está usando 2 de zoom ótico e 3 já vira um zoom digital. Então, aqui o S21 Ultra já deve começar a levar vantagem, como vocês podem ver nessa casa aqui, todos os detalhes da casa, o telhado, as janelas estão bem mais claros. Aqui o topo das árvores já está melhor no S21 Ultra. Então, começa a falar de zoom, o S21 Ultra já vai levando vantagem. E aí chega nas 10 vezes, isso que é legal, né, do zoom ótico. No Z Fold ele tentou aplicar ali um monte de nitidez em cima da imagem para trazer os detalhes, né, mas não tem o que fazer. No S21 Ultra a gente tem uma imagem muito mais agradável, que não precisa forçar a nitidez, mas os detalhes simplesmente estão lá, né? Então aqui a gente... Olha isso, é muita diferença nas árvores, você consegue ver o formato das árvores direitinho. É quase uma invasão de privacidade aqui no S21 Ultra, né? Muito interessante, você vê o desenho do portão aqui. É impressionante, eu realmente admiro demais esse zoom do S21. Agora vamos falar de um ponto muito interessante nesse comparativo, que são as selfies, né? É interessante porque no Z Fold 3 a gente tem 3 possibilidades que a gente vai analisar aqui, e no S21 Ultra a gente tem a câmera frontal tradicional, que inclusive é muito boa, tem 40 megapixels, transforma as imagens em 10 megapixels, mas tem muito detalhe. E olha só, uma coisa bem interessante da gente ver, olha como ela tem um desfoque ali no fundo, natural mesmo, do sensor, não é um modo retrato aqui, que traz um resultado que fica ainda mais legal, né? Traz uma separação entre você e o cenário que eu acho que é fantástico. Então aqui é a câmera frontal tradicional do Z Fold 3, tá? Então que fica na tela externa ali, é um furinho tranquilo.
E é uma câmera frontal ali que eu acho que não tem muito o que reclamar, tem uma boa qualidade ali nos detalhes. Comparada à do S21, claro que não é a mesma coisa, mas eu acho que super atende. Só que aí a gente vai para a câmera frontal mais polêmica do Z Fold 3, que é embaixo da tela interior, né? Então aquela câmera de só 4 megapixels fica embaixo da tela, ela tem uma super dificuldade com luzes, né? Enfim, e claro que ela não tem quase nenhuma nitidez, né? São só 4 megapixels, mas eu acho que assim, ela atende. Para uma chamada de vídeo, por exemplo, eu estaria super feliz já com esse resultado, já me atenderia. Mas claro que eu acho que não é a melhor para você sair fazendo selfie por aí. Só que aí a gente tem a possibilidade no Z Fold 3 de tirar fotos usando a câmera principal e usando como feedback, né, para você visualizar a foto ali em tempo real, a tela externa. Então você fica com ele aberto ali, vira ele ao contrário, e você tem ali sua imagem e a câmera principal tirando a foto. E agora eu vou mostrar o resultado disso para vocês, que fica ainda mais legal, né? Olha as cores dessa imagem, ficou fantástico mesmo. E o céu aqui, olha só o desfoque ainda maior, claro, do que o do S21 Ultra, que já é bem legal. E aí fica um resultado muito interessante. Olha o meu casaco, tá perfeita, assim, a representação das cores, ficou incrível, assim. Essa foto não é modo retrato, tá? É realmente só usando a câmera principal, e aí sim vai ter mais detalhe, né? Não tem como competir, mas ficou bem interessante. O S21 Ultra faz um excelente trabalho, mas ter essa possibilidade no Z Fold 3 é ainda mais interessante. Vamos falar um pouco de vídeo aqui, então, 4K, 30 frames, que é a minha configuração preferida. Os dois aí, então, à primeira vista eu gosto um pouco mais do Z Fold 3, me parece ter um pouco menos de ruído ali na grama, a parte da estabilização pareceu ser um pouquinho melhor, e principalmente essas mudanças de luz, ele pareceu lidar um pouco melhor do que o S21 Ultra, que deu umas piscadas, vamos dizer assim. Mas os dois trabalham muito bem, olha só como o S21 Ultra, quando ele foca, né, o tamanho do sensor traz um desfoque natural muito legal. Mas eu acho que o Z Fold 3 clareia um pouco mais a grama aqui, não sei, tá um pouquinho mais agradável, lembrando que isso já é quase noite, né, então tá bem escuro mesmo, é normal que tenha ruído. E aí a gente tá falando do zoom, não tem nem o que falar, olha aí, 10 vezes de zoom no S21 Ultra, é incrível, assim, acho que é uma flexibilidade que eu acho que vale a pena ter, sabe? Mas o Z Fold 3 não faz feio. Vamos voltar a falar aqui das ultra-wide um pouco, então, lembrando, o Z Fold 3 tem ali um campo um pouco maior mesmo, até, tudo bem que essas imagens não estão exatamente no mesmo lugar, mas você vê que o Z Fold 3, né, capturou até um pedacinho da árvore ali, então realmente é um pouco maior o campo de visão. Agora aqui, falando mais sobre a questão dos detalhes da imagem, eu notei pelo menos aqui uma diferença bem grande. O Z Fold 3 tá mais nítido, eu acho que é tudo uma questão de pós-processamento, tá? Eu acho que no S21 Ultra não é que falta detalhe, mas você percebe olhando lado a lado assim. Nesse caso eu prefiro um pouco mais o Z Fold 3. E aqui também nessa parte das sombras, o Z Fold 3 trouxe mais informação, não necessariamente explodindo as sombras, mas trazendo ali um pouco mais de detalhe que fica interessante, ó. A gente consegue ver aqui a parte de baixo dessa passarela muito melhor no Z Fold 3, então eu acho que olhando de longe são imagens muito similares, mas eu gosto um pouco mais do Z Fold 3 nesse caso. A ultra-wide dele tá me parecendo um pouco mais agradável no geral, mas ela não tem uma função que a do S21 Ultra tem, que a gente vai falar agora. Uma coisa que possibilita aí a ultra-wide do S21 Ultra são justamente as fotos macro. É muito legal, você vai chegando perto do objeto, ele já traz o foco. Você já viu essa função em muitos lugares. Os iPhones novos têm isso, né, no 13 Pro e 13 Pro Max. E é muito interessante, eu acho muito legal. Nesse caso, vocês estão vendo uma foto que ficou até que bem bacana no Z Fold 3. Mas ela não é macro, né? Na verdade, eu me afastei e usei o zoom ótico de 2 vezes para me aproximar, não é exatamente macro. No S21 Ultra a gente está vendo melhor os detalhes da planta ali e a gente pode se aproximar muito mais. Talvez esse não seja o melhor exemplo, mas em vários casos a macro do S21 Ultra vai trazer resultados que a gente não consegue ter só dando zoom em outros aparelhos. Mas é um bom contorno aí da situação com o Z Fold 3, eu acho que dá para quebrar um galho. Esse é mais um cenário de modo retrato nos dois. Fotos muito parecidas de novo, né? Tem uma pequena diferença ali na temperatura da imagem, mas quase nada, o desfoque muito parecido nos dois, veja aqui, né, esse background. E aqui os objetos em foco eu acho que estão super nítidos, eu não consigo dizer
um que tá melhor que o outro, assim, algumas coisas me chamam mais atenção no Z Fold 3, mas eu acho que é questão de preferência, porque a imagem é muito parecida nos dois. Isso é bom, que os dois fizeram a mesma interpretação, desfocaram o fundo muito bem ali nos dois. Talvez aqui no Z Fold, no fundinho aqui, né, os dois são muito parecidos, pra falar a verdade, não tem muito o que apontar nessa imagem. E finalmente vamos falar então de fotos noturnas, modo noturno, que é um tópico que eu quis dar bastante ênfase nesse comparativo, porque teoricamente o S21 Ultra deveria levar uma vantagem maior, por ter ali um sensor um pouco maior, tem toda essa questão. Então essa é uma foto sem modo noturno, tá? Tava bem escuro mesmo. O S21 Ultra ali tem um pouco mais de informação nas sombras, mas os dois muito similares, não dá pra falar aqui que um tá melhor que o outro. Só que aí a gente ativa o modo noturno, e aí muda bastante, né? Olha só, os dois clarearam bem a imagem, mas o S21 Ultra realmente se manteve ali um pouco mais, não sei dizer, um pouco mais de detalhes ali, tá tudo, talvez seja mais uma questão de processamento do que do sensor em si, mas existe ali uma diferença que parece estar um pouco mais agradável no S21 Ultra. Eu quis trazer um cenário ali que é um pouco mais iluminado, mas mesmo assim é escuro, para explorar realmente a questão dos detalhes, ver realmente o que eles conseguem trazer para a imagem. E eu me surpreendi, porque eu achei que o Z Fold 3 aqui se saiu melhor, a questão das sombras, do contraste. Se a gente olhar aqui a madeira, eu acho que está muito mais interessante, né? Esse contraste que o Z Fold 3 trouxe. É tudo uma questão de processamento mesmo, mas eu acho que ele conteve melhor os ruídos, tá mais interessante. Eu tirei essa foto mais de uma vez para ter certeza. O S21 Ultra, para mim, não fez uma interpretação muito legal desse cenário. Que tudo bem, é um pouco desafiador, mas o Z Fold 3 trabalhou melhor aqui. Então, nem sempre o sensor maior, que entra mais luz, vai significar um resultado imediatamente melhor, né? Essa foto aqui é na câmera principal e no modo noturno, tá? Nos dois. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é que o modo noturno, né, ele expõe ali por alguns segundos, e os dois estavam expondo pelos mesmos segundos nos dois. Então, se um fazia 5, o outro fazia 5, 3 ou 3, 2 e 2. É uma coisa que geralmente a gente espera que o celular com o sensor maior aproveite disso para fazer em menos tempo uma foto que traria o mesmo resultado. Mas no caso, os dois estavam expondo da mesma forma, com o mesmo tempo, e os resultados não são tão diferentes, né? Aqui o Z Fold 3 clareou um pouco mais o céu. Eu não faço tanta questão desse clareamento do céu, mas de qualquer jeito é uma informação que ele trouxe ali que dá para explorar. E as sombras, no geral, estão mais claras no Z Fold 3, né? No S21 Ultra está uma imagem um pouco mais contrastante, que eu até prefiro, tá? Nesse caso eu até prefiro, mas olha só, o Z Fold 3 fez um ótimo trabalho aqui nos detalhes. Olha só a parede de tijolo aqui no fundo, comparada do S21 Ultra. Então, eu acho que no geral o Z Fold 3 trouxe mais elementos para a imagem, realmente clareou ali de uma forma que o S21 Ultra não fez, mas no geral o visual da do S21 Ultra não é ruim. Aqui a gente está falando das ultra-wide no modo noturno, então as duas são igualmente ruins, né? A ultra-wide no modo noturno, principalmente quando é muito escuro assim, não tem muita mágica, então os dois estão bem parecidos, a grama bem borrada, assim, não dá pra falar que um tá muito melhor que o outro, mas fica aí pra vocês saberem como é mais ou menos o resultado. Pelo menos a gente tá vendo as árvores, né? Eu acho que dá pra extrair uma coisa ou outra, mas os dois muito parecidos. E agora sim voltamos pro modo retrato usando essa bola aí como elemento. E uma coisa que é interessante, no S21 Ultra a gente tinha ali o modo retrato com o modo noturno, então ele já identifica que está de noite e te dá alguns segundos para você bater a foto, fica muito melhor. No S21 normal a gente não tinha esse recurso, mas no Z Fold 3 a gente tem. Eu achei isso interessante, clareou muito a imagem, fica muito melhor. E aí a mesma coisa acontece no que aconteceu de dia no desfoque, né? O Z Fold 3 me parece trazer um desfoque um pouco mais natural que vai se aprofundando, enquanto o S21 Ultra parece que trouxe uma parede de desfoque ali, não tão natural, né? Só que eu gosto do que o S21 Ultra faz lá no fundo, fica bem legal. E eu só queria dizer que os dois estão com o mesmo nível de desfoque, tá? Então, direto do jeito que saiu da câmera eu conferi. É uma questão do processamento mesmo. Talvez pelo Z Fold 3 já ser uma versão mais moderna do processamento, a gente receba isso no futuro. No S21 Ultra fica um negócio um pouco mais natural também. Mas os dois fazem um ótimo trabalho, né? Aqui com a bola, ó, a questão de detalhes, ficou bem interessante, principalmente
considerando que estava bem escuro aqui, bem de noite mesmo. Bom, então tá aí, pessoal, vocês viram aí as imagens, eu acho que eu consegui testar vários cenários que foram interessantes, né, diversos testes. De novo, o foco foi nos recursos padrão das câmeras, então claro que o S21 Ultra consegue filmar em 8K, coisa que o Z Fold 3 não consegue, mas eu acho que pra mim, pelo menos, o uso é 4K 30, de repente é um 4K 60 que os dois fazem, então foi ali que eu quis testar. Não testei os modos Pro da câmera, porque eu acho que não se aplicava nesse teste, a ideia aqui era ver como que é realmente o processamento, o modo automático dos dois. Mas de novo, se vocês querem ver algo desse tipo, claro que eu posso testar, deixem aí nos comentários. A intenção desse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido isso, é simplesmente não ler as especificações, mostrar 3 fotos para você onde eu achei que o S21 Ultra realmente foi melhor e falar, não, realmente o S21 Ultra é uma câmera melhor e a Samsung errou no Z Fold 3 em colocar essas câmeras num aparelho tão caro. É muito fácil tirar essa conclusão desse jeito. O que eu quis é me aprofundar, realmente testar e procurar trazer resultados reais da vida real para vocês. E como vocês viram, dá para ser perfeitamente feliz com a câmera dos dois. Eu acho que o Z Fold 3 tem câmera de top de linha, não é uma câmera ultrapassada, tá longe disso. Até porque os recursos de software parecem estar super bem implementados, né? Como vocês viram no modo retrato. Enfim, eu acho que ele acerta em muitos pontos. E você vê que o S21 Ultra nem sempre é perfeito, né? Quando ele erra feio, assim, vamos dizer assim. Então, algumas fotos que ele acaba pecando na nitidez, ou às vezes erra no balanço de branco. Isso acontece com qualquer câmera. Então, eu acho que não tem por que colocar o S21 Ultra num pedestal e falar que o Z Fold 3 tem um sistema fraco de câmeras pro ano, né? Para 2021. Eu acho que a maioria das pessoas seria perfeitamente feliz com qualquer um dos dois. Claro que pessoas com necessidades mais específicas, como filmar em 8K, pode ser uma questão, mas eu acho que isso é bem coisa de nicho e que não interessa tanto nesse assunto aqui. Só que onde eu acho que entra uma coisa importante é na versatilidade, não tenho o que falar. O S21 Ultra com esse zoom, com esse macro que você pode ativar quando for conveniente, eu acho que ele ganha muitos pontos aí. Então aqui você tem um sistema de câmera que é versátil, claro, você tem ultra-wide, você tem zoom ótico, você pode tirar selfie com a câmera traseira, que é coisa que o S21 Ultra não pode fazer, mas mesmo assim eu ainda preferiria ter esse zoom poderoso que o S21 Ultra tem, porque pra mim, pelo menos, eu acho um recurso bastante útil. Mas aí é questão de versatilidade, função e não da qualidade em si dos aparelhos, né? Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha clareado para vocês aí as impressões desses dois aparelhos quanto às câmeras. Eu acho que não é tão preto no branco quanto alguns comparativos deixam a entender. Mas é claro, eu confio muito nesse sistema aqui do S21 Ultra, assim, sabe? Se eu fosse pegar um aparelho para ir viajar, por exemplo, eu adoraria o S21 Ultra por causa do zoom, né? Basicamente isso. Por outro lado, a ultra-wide do Z Fold 3 me pareceu mais interessante em fotos de ultra-wide mesmo, né? Sem considerar a macro. E tem uma qualidade interessante e ainda é mais wide, então de repente, né, dependendo do seu tipo de foto, pode ser melhor ainda. E aí, por último, eu só queria falar uma coisa que eu acho importante também, então vamos ligar aqui a câmera, ó. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Você abre aqui com a tela externa, aí você clica aqui em Selfie, vou clicar aqui, ele pede pra você abrir o aparelho. Aí você vai abrir e ele vai entrar aqui, ó, vocês estão vendo a câmera principal aqui, e aí você pode usar tanto o zoom ótico quanto a ultra-wide nessa câmera, isso é bem legal, né? Então eu acho que esse é um recurso, pelo menos você ganha ainda mais versatilidade, eu já usei bastante, não é um recurso inútil, tá? É bem interessante. Então é isso, o que eu queria falar por último é isso, a experiência de software dos dois de câmera é fantástica. A abertura do aplicativo, a transição entre as lentes, mesmo quando gravando ou tirando foto, é muito fluida nos dois. É uma coisa que eu tinha me decepcionado no S21, não sei até hoje por que o S21 sofre tanto com o aplicativo de câmera. Ele parece um aplicativo mais pesado, sabe? As coisas demoram mais para carregar, dão umas travadinhas, eu não sei dizer. Melhorou com os updates, mas eu ainda acho que não era perfeito. Aqui não, nos dois é muito bom, é excelente usar o aplicativo de câmera, então acho que vale a pena deixar isso anotado aqui no vídeo também. Então é isso, pessoal, apesar de eu ser um super entusiasta de câmeras nos smartphones, o Z Fold 3 para mim ainda vale muito você ter um sistema um pouco menos versátil para ter um aparelho que dobra, vira um tablet, enfim, essa troca vale a pena. E ainda continua tendo um bom sistema de câmeras, mas claro que o S21 Ultra realmente tem um sistema bem interessante. Acho que é isso, já falei muito, mas deixem a opinião de vocês, por favor, eu quero muito ver os comentários, o que vocês acharam, para eu poder saber se alguém compartilha a mesma opinião que eu. É isso aí, pessoal, valeu,
e tchau!